Bem-vindos ao curso de liderança do Ministério do Adolescente da Divisão Sul-Americana. O tema de hoje vai ser como conquistar a confiança do seu adolescente. Para nós começarmos, vamos começar com uma pequena introdução. Primeira coisa, para a gente começar a pensar em confiança de adolescente, a gente tem que pensar que confiança é uma das situações que a gente não pode forçar ninguém. Ela é simplesmente uma coisa que a gente entrega para outra pessoa. É alguém que a gente parte de um princípio e fica com o tempo conhecendo e podendo partilhar nossas coisas. Algumas dessas coisas, elas são bem simples e muitas vezes seria muito difícil explicar para vocês de uma forma como se fosse uma receitinha de bolo, que nós pudéssemos dizer, faça deste jeito para que você possa ter sucesso. Só que, na verdade, como é uma coisa que é particular para algumas pessoas e varia de pessoa para pessoa, o que nós vamos fazer é trazer alguns princípios. Dentro desses princípios, alguns deles são: confiança não é entregue de forma involuntária, então tem que ser, a pessoa tem que querer. Alguns princípios são fundamentais e esses que nós vamos fazer. E a confiança, ela não é coletiva, e sim individual. Mesmo que o teu adolescente ele tenha de uma forma clara, percebendo que o adolescente funciona muito em grupo, como você já viu nos outros níveis desse curso, ainda assim é extremamente pessoal que você possa entregar de um para outro. Vamos lá para a primeira delas. A primeira delas é a verdade. Eu gosto muito desse texto, e principalmente nessa versão, que é de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como nós vivemos numa sociedade extremamente relativa, onde a verdade parece ser exatamente aquela situação em que a minha verdade é diferente da sua, quando a gente vai colocar isso com relação à confiança, não dá muito certo, porque nesse pensamento pós-moderno não ajuda muito pensar dessa forma. O que acontece? A verdade, para ser verdade, ela é em todo tempo e em todo lugar. Para ser verdade tanto para mim, que estou falando aqui para vocês, quanto para vocês que estão ouvindo aí em casa. E de qualquer lugar onde você esteja, a verdade sempre vai ser verdade. O que é importante que a gente entenda: você não pode imitar ser verdadeiro, você tem que ser. Se você não for verdadeiro, o adolescente vai entender isso. A gente vive numa sociedade que ela não gosta muito de perceber a verdade, porque ela gosta de viver num nível de ilusão. Eu gosto muito dessa frase do Nietzsche, que fala a seguinte coisa: por vezes as pessoas não querem ouvir a verdade porque não desejam que suas ilusões sejam destruídas. Como nós vivemos uma sociedade que adora a ilusão, não quer ver a verdade de fato, o que acontece? Nós precisamos entender que muitas vezes a gente vai ter que mexer nessas ilusões e o adolescente às vezes não vai gostar muito. Mas exatamente pela forma da gente conseguir mexer na ilusão dele e trazer a verdade para com ele, seja a verdade dos fatos, seja a verdade que está acontecendo, inclusive a bíblica, o que vai acontecer? A confiança começa a se tornar mais pautada naquilo que é real mesmo. Para a gente resumir, e você vai perceber que a gente vai tentar resumir muito aqui para ficar mais fácil. Primeira, conheça a verdade, estude a Bíblia viva. A primeira verdade que você tem que entender, que ela não é relativa, é a bíblica. A segunda, seja verdadeiro e autêntico. Em outros níveis, a gente já disse dentro desse curso que é importantíssimo para adolescente que você perceba se você é verdadeiro, autêntico, porque senão ele vai aprender a ficar longe de você. Conheça o seu adolescente, e isso é individualmente. Eu sei que isso é um pouco difícil muitas vezes, porque quando nós estamos lidando com um grande grupo de adolescentes, fica muito complicado a gente às vezes dar o pessoal para cada um, mas confiança só se dá no individual. O público, o plural, o coletivo, ele pode sim dar para você a confiança geral, mas não pessoal de cada um deles, ok? E busque fatos e não opiniões. É muito importante que você entenda isso. Muitas vezes o adolescente ele vai vir com uma opinião sobre alguma coisa ou algumas outras coisas que vão mexer ali, e o que você vai ter que perceber?
tenta ir para os fatos. Fica mais fácil para ele entender o que é que foi feito de correto e de errado. Segundo tema, que é bem importante, é a questão do tempo. O que é importante de nós sabermos é o seguinte: não adianta você pegar e dizer tanto para mim quanto para qualquer outra pessoa, principalmente para o adolescente, que você não tem tempo. Tempo é igual para todo mundo. Apesar de muitas vezes a gente querer que nossos dias tivessem 30, 40 horas, eles continuam tendo 24. E é exatamente por isso que você tem que entender que o que você faz com o seu tempo é você que define. Então, você tem que entender que para que você tenha confiança do seu adolescente, no contexto de igreja, dentro da tua casa, o que você vai ter? Tempo. Vai ter que separar tempo, pensado de forma intencional. O que é importante? A confiança ela precisa ser provada através do tempo. Como é que isso forma? É no dia a dia que você vai começar a perceber o que está acontecendo, o que você está vendo, o que está buscando, o que está se passando na vida de cada um deles para que você consiga perceber o que é que está faltando, o que é que está querendo e o que é que está precisando. O importante é que você saiba que você precisa de tempo para estar junto. A segunda coisa, você precisa passar tempo em conjunto. Vou dizer para você que é professor e líder de ministério, não adianta você passar tempo apenas no contexto de igreja, dentro da escola sabatina. Precisa fazer as outras atividades externas. Às vezes vai ser exatamente naquela andadinha perto até a casa dele, se a igreja for próxima, ou em algum outro tipo de coisa que você vai passar tempo com ele para conseguir conhecer. E é importante que você saiba também que você precisa fazer uma grande diferenciação entre tempo de qualidade e tempo de quantidade. Muitas vezes, quando nós falamos para pais de adolescentes, a gente precisa entender o seguinte: às vezes diz assim, mas eu passo tempo com ele. Muitas vezes esse tempo de qualidade está junto com o adolescente, mas não está propositalmente para com ele. Lembra o seguinte, tem que ser intencional. Tem muita gente que passa 3, 4 horas junto com o adolescente vendo um filme, só que a qualidade do tempo foi destinada ao filme e não ao adolescente. Entenda que muitas vezes a melhor maneira de você conversar e conseguir são em situações do dia a dia. São em situações que são pequenas, num almoço, numa forma, em algum local que vocês vão para sair para conversar junto e continuar, ok? Para a gente conseguir ir para o próximo princípio. Sem julgamento, sem preconceito, mas com firmeza de propósito. Vamos lá. Você conhece que ninguém gosta de ser julgado. Porque julgamento precede um fato ocorrido no passado, mas ele tem, logo depois do julgamento, você tem sentença e execução. Então, quando você julga, você acabou de perder toda a possibilidade de conversa do que possa ter acontecido. Vamos lá. Confiança baseia-se no que você poder ser visto pelo outro sem que esse outro julgue e, como consequência, o condene e não aceite como pessoa. Por isso, não julgue pelo que ele se veste, gosta, pensa ou faz. Qual que é a primeira coisa? Para o adolescente é muito importante que ele seja aceito. Entenda, aceitar é diferente de concordar. A gente tem duas coisas bem diferentes assim. Aceitar é você perceber como a pessoa está ali naquele momento, mostrando, fazendo, sendo aquela pessoa. Concordar com o que ele está fazendo é um tempo que você vai conseguir mexer depois. Lembra o que eu falei primeiro da verdade? Você precisa perceber de verdade que você o aceita, não necessariamente que você goste do que ele está fazendo ou está concordando, ok? É a primeira coisa. Porque se ele entender que ele não vai ser aceito, ele vai se fechar, inclusive, para a sua opinião. A segunda coisa, aceita o adolescente, faça exatamente aquilo que você gostaria que fizesse com você. É a regrinha áurea, que é aquela, faça aos outros o que você quer que façam para você. Se você tem que se colocar, o professor, o líder, quem trabalha com adolescente tem que ter uma característica de empatia, que é se colocar no lugar do outro de forma muito clara, muito básica e muito autêntica, porque você tem que entender exatamente como é que ele se sente. E para isso, você tem que lembrar da tua adolescência para que você entenda o que está acontecendo com ele. E posicionamento deve ser firmes, porém não rígidos. Por exemplo,
Você pode não gostar do que o adolescente está vestindo. E aí você tem um princípio ali de modéstia, de bom senso, de baixa vaidade, mas você não pode simplesmente ser extremamente grosso com o adolescente ou ríspido, rígido, porque ele não vai entender o que você está passando, que é a modéstia, a forma, a diferença, o bom senso, e sim ele vai ver a sua grosseria. Então é muito importante que você entenda isso. Você tem que ser firme para mostrar, ó, isso não é o melhor para você, mas sempre com amor, sem muita dificuldade para que ele possa ouvir. Lembra o seguinte, falar com amor é mais fácil de ser ouvido. E a firmeza não se refere a princípios, mas assim a rigidez no que se refere às formas. Então assim, ó, para a gente poder brincar bem rapidinho, um bolo de chocolate, ele continua sendo bolo de chocolate se a forma ela for redonda ou quadrada. O conteúdo é o mesmo. É isso que a gente precisa entender. Sendo para o adolescente, você tem a opção de poder mostrar para ele exatamente o que ele está mostrando para você. E que, com o tempo, você vai moldando. Lembra o seguinte, para a gente poder entender, princípios de verdade são honestidade e respeito, você tem que perceber isso, e muitas vezes, com o tempo do respeito, você pode chegar e dizer assim, olha, não achei tão bom o que você fez. Isso é importante para ele ouvir. Aceite o adolescente mesmo não concordando. Para a gente resumir, vamos lá? Trate o adolescente como você gostaria de ser tratado, regrinha áurea. Aceite o independente do que ele pensa ou faz. Lembra, aceitar é diferente do que você concordar. Mantenha o princípio, mas não a forma. Muitas vezes a gente fica preocupado exatamente com a forma, sem explicar qual que é o princípio que está atrás dele. E expõe as suas opiniões apenas depois de entender a do adolescente. Lembra, se o adolescente não sentir que ele vai ser ouvido por você, o que ele vai fazer? Ele vai fechar o ouvido para você e vai, às vezes, fazer aquela cara de adolescente que eu vou imitar agora aqui, que é aquela assim, tá bom. E aí, se ele fez assim para você, esqueça, ele parou de te ouvir. Vamos para o próximo? Lidando com posições e oposições. Toda posição tem uma oposição. Então assim, ó, é importante que você saiba o seguinte, adolescente por natureza, ele é questionador e ele mexe com relação a regras. Isso com certeza é. Só que isso é bom. A diferença é a seguinte, muitas vezes o adolescente ele não vai ter tanto respeito com relação à opinião alheia, exatamente porque ele quer colocar o lugar dele no mundo. Então, as posições podem gerar confiança, tem que ser coerentes. A gente já falou isso em outros e é importante que a gente ressalte. Você tem que ser coerente. Aquilo que você fala e aquilo que você age, eles têm que combinar. Se não combinarem, o adolescente ele vai parar de te ouvir. Porque, lembra o seguinte, a gente pode até conseguir mentir no que a gente está falando, mas o que a gente está mostrando é impossível. É importante que a gente entenda o seguinte, e quando eles têm que fazer sentido para eles, não apenas repetições que não fazem nenhum sentido. Quando nós estamos junto com os adolescentes, nós temos que entender o seguinte, eles vão ter posições, opiniões e muitas vezes situações que sejam até absurdas no nosso modo de ver. Porém, lembra o seguinte, quando nós estamos trabalhando com adolescente, nós temos que entender que eles estão num caráter de ensino, a gente tem que ensiná-los. Só que a gente também tem que aprender. Então, para a gente lidar com isso, muitas vezes a posição deles pode ser mais coerente do que a nossa. E se isso acontecer, tão logo você possa ser tão esperto, você pode pegar e dizer assim, é verdade, a sua posição está muito coerente, deixa eu estudar um pouquinho melhor e vamos tentar ver um pouquinho junto. Quando ele perceber que você também pode ter uma opinião diferente, ele pode também mudar dele. Para a gente resumir, tenha sua posição e saiba que ela pode ser questionada. Lembra o seguinte, a gente não está falando necessariamente de princípios, mas a gente está falando de conceitos e de opiniões. Ela pode ser questionada. Mesmo que seja uma posição até bíblica, a gente tem que permitir que seja questionado, porque é no questionamento que a gente cresce. Questionar uma posição não é errado, a não ser que o respeito não seja mantido, seja seu ou deles. E o último, questionar as regras é parte da adolescência e eu gosto muito, e eu gosto de colocar este
verso bíblico de Isaías 1:18, que é o seguinte: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Deus convida a gente para refletir juntos, seja para com Ele sobre as questões da vida, inclusive. A gente também tem que lembrar que o adolescente precisa disso. Para o próximo, você também precisa confiar. Entenda assim, como a confiança é uma via de mão dupla, os dois têm que entrar em campo, muitas vezes é na sua história que você vai traçar para o seu adolescente o caminho de confiança para que ele possa falar as coisas que estão acontecendo com ele. Então, assim, uma das situações mais simples é você partilhar opiniões pessoais e experiências pessoais. Só que tem que tomar alguns cuidados com isso. O primeiro é, evite problemas graves. Sejam problemas que estejam acontecendo com você hoje, que o adolescente não vai entender. Evita esse tipo de coisa. É mais fácil que você traga algumas histórias da sua época de adolescência, sejam coisas que sejam engraçadas ou até mesmo complicadas, mas de sempre forma de você pegar e entender assim, ó, eu fiz de errado aqui e isso aqui mostra que eu posso, que você também pode errar, mas que também pode seguir o caminho contrário ao que eu segui. Utilize o seu passado para mostrar tanto os erros quanto os acertos. Para que a gente possa resumir, confie algumas coisas ao adolescente. Às vezes uma pequena história pessoal sua faz com que o adolescente confie muito mais em você porque ele entende, opa, essa pessoa está confiando em mim. Segundo, não partilhe situações de adultos. Por gentileza, não mostre para o seu adolescente problemas, por exemplo, do seu casamento. Ele não vai dar conta disso. Às vezes você pode mostrar algum problema que os seus pais tiveram quando você era adolescente para poder mostrar que isso é natural, não necessariamente correto ou certo, mas é natural que possa acontecer e ele possa estar à vontade para poder falar com você. E utilize a sua história pessoal para mostrar as coincidências com que eles estão passando. Lembra, isso pode ser tanto em público, mas no pessoal é mais interessante. A outra coisa é que é importante que você seja vulnerável. Nós vivemos numa sociedade que ela não mostra seus erros. Eu gosto de dizer que a gente vive numa sociedade exatamente como algumas das redes sociais. Só tem sorriso, só tem coisa bonita, só tem comida gostosa e nunca tem nada ruim acontecendo. O problema é que, ao adolescente viver nessa sociedade, ele parte do princípio de que se todas as pessoas estão mostrando aquilo e a vida dele não é daquele jeito, ele deve ser muito diferente e a vida dele deve ser muito ruim. O que acontece? Quando a gente vai dizer, a confiança significa você dar um voto de confiança mesmo. Você tem que trazer, abrir. Porque exatamente como a gente tem medo de ser julgado, muitas vezes a gente se fecha. Você como professor, como líder, você tem que entender que para que você possa falar com os teus adolescentes, você tem que mostrar a vulnerabilidade, exatamente do jeito que você teve que confiar em alguém no passado e como você tem que confiar em Deus hoje em dia. E mostrar algumas pequenas situações para auxiliar o que você precisa. Lembra, é muito mais fácil o adolescente lembrar da história e não do conceito que você quer passar. É muito mais fácil a gente lembrar de uma coisa que aconteceu, ou de uma história engraçada, ou alguma experiência pessoal, do que propriamente a gente ficar pensando o que está acontecendo e lembrando o que você tentou falar. Partilhe a história com a teoria. E você precisa mostrar que também é falho. Isso é extremamente importante, exatamente porque a falha faz parte da nossa natureza. Não quer dizer que a gente tem que tratar ela de forma irresponsável. Muito pelo contrário, a gente tem que perceber as nossas falhas e tratar elas de forma bem pontual e bem clara. Exatamente assim, para que você possa entender que o seu adolescente não pode olhar em você como uma pessoa que nunca vai ser falha, porque senão ele não vai conseguir ser uma pessoa que vai transformar e perceber as próprias falhas, vai sempre tentar esconder isso. Para a gente resumir, mostre que você também é falho, é a primeira coisa. E entenda, muitas vezes a falha ela pode ser uma besteirinha, alguma coisa que você faz dentro da classe ou dentro junto com ele, ria disso com ele.
Perceba, tipo, nossa, errei mesmo, fiz, e tão logo perceba, peça desculpa e siga em frente. Mostre que os erros são experiências do que não fazer, e muitas vezes, isso que eu já vi alguns que trabalham com adolescentes, eles às vezes contam as experiências ruins de uma forma como se fosse uma coisa a ser louvável. Não faça isso, porque você não mostra vulnerabilidade. Você mostra que você tem medo de mostrar que você errou. E é exatamente isso. Lembra o seguinte, como a gente está falando de confiança pessoal, vá ponto a ponto com um e um. E é assim que acaba ajudando muito. E não tenha compromisso com os erros, mas sim com os acertos. Eu gosto muito dessa ideia. Você está no caminho, você pode errar, mas não tenha compromisso com o erro. Não fica com medo de esconder o seu erro. Mostra ele de uma forma natural e mostra que ele tem resolução e que pode ser resolvido. Como que a gente lida com as inseguranças do adolescente? Entenda o seguinte, o adolescente é uma pessoa que está em construção e exatamente pela diferença de tamanho, de pensamento, de mudança de amigos, uma série de coisas, o que vai acontecer? O adolescente muitas vezes ele vai ter inseguranças e para isso muitas vezes vai se fechar, vai fazer uma série de situações que não vão ser bacanas nem para ele nem para o grupo. O que acontece? Alguns princípios são fundamentais para lidar com a insegurança. Elas são as seguintes. Proteja o medo do adolescente. Muitas vezes, dentro do teu grupo, você vai perceber que tem um ou outro adolescente que ou é muito tímido, e esse é fácil você identificar como inseguro, ou ele é muito arrogante. Se você tiver um adolescente arrogante, que acha que é melhor do que os outros, acredite, esse tem o mesmo nível de insegurança e talvez um pouco maior, só que ele aprende a esconder um pouquinho diferente. Se você perceber isso, não exponha o medo. Puxa de canto e vai conversar um pouquinho com ele. Entenda, o medo ele é uma questão de proteção. A gente se protege atrás do medo. Se a gente se sente ameaçado por alguém, a gente vai se fechar com medo. E é exatamente isso que a gente tem que segurar. Para lidar, a primeira coisa, não exponha, não mostra, você tem medinho e etc. Pior coisa. Coloca isso de forma bem natural para que você entenda. Não, eu estou entendendo o que está acontecendo. E muitas vezes, não chame isso de medo ou de insegurança, porque alguns, principalmente meninos, muitas vezes vão dizer assim, não tenho medo não, não tenho medo não, nenhum medo. E na verdade ele tem, mas ele não sabe nem expressar que aquilo que ele está sentindo é medo. Cada um de nós tem algumas coisas não resolvidas, isso é normal para todo mundo. E nós precisamos de ajuda muitas vezes. Seja claro na sua ajuda, mas entenda que cada um tem seu tempo. Muitas vezes você vai querer ajudar o adolescente, mas não necessariamente ele vai estar preparado para essa ajuda. O que você vai ter que fazer? Compartilhe algumas inseguranças em relação a você. Percebe o que eu comentei no último tema agora, da vulnerabilidade, de você ser vulnerável? É exatamente por isso, porque quando você mostra que você também é falho, que você também tem medo, que você também tem algumas coisas, o que o adolescente vai pensar? Bom, eu posso confiar em alguém que é parecido comigo. E esteja ao lado do adolescente incondicionalmente. Isso não quer dizer que você vai passar a mão na cabeça dele quando ele fizer alguma coisa de errado. Muito pelo contrário. Estar ao lado incondicionalmente é você conseguir perceber o que está acontecendo e o que ele precisa fazer de tal forma que ele entenda que aquilo que ele está de errado ele tem que resolver e pode ser junto com você e aquilo que ele está certo ele pode seguir. Mais uma das coisas, mostre que qualquer problema tem solução, mesmo os mais complicados. Todo problema tem solução. E é importante muito claro que você traga para o adolescente que tudo tem solução, mas tudo tem consequência. Quando a gente traz isso para eles, a gente entende muitas vezes que as duas coisas não estão soltas. Tem solução? Pode ser grave? Pode ser grave. Pode ser complicado? Pode ser complicado. Pode ter uma série de coisas que vai fazer com que as pessoas elas fiquem, às vezes, olhando meio torto para o teu adolescente? Vai sim. O que você vai ter que fazer é o seguinte, tá junto, dizer assim, não importa o que seja que aconteça, eu vou estar do teu lado, mas eu não vou estar do lado do teu erro. Isso é importante que você faça. Para que a gente possa continuar, humor. Talvez essa seja uma das formas mais rápidas de você chegar até o seu adolescente. Então, assim, confiar em alguém que é
tranquilo e é legal, é mais fácil, porque você percebe que a pessoa leva a vida um pouquinho mais solta, um pouquinho mais tranquila, mais autêntica. O adolescente gosta disso. Exatamente porque muitos deles acreditam que o mundo adulto é um mundo completamente fechado e que diz assim, é uma coisa muito séria. E muitas vezes quando vem um adulto que gosta dele, que gosta de trabalhar com eles, mas que sabe também lidar de forma de humor, pode auxiliar ele a se abrir um pouco mais. O riso, o sorriso, sendo engraçado, abre muitas portas, principalmente se você consegue fazer piada consigo mesmo. Lembra da história dos próprios erros? Aí alguns pequenos erros que não são tão graves, aquelas que são apenas umas falhas, algumas coisas assim, você pode comentar com eles e até no dia a dia, para que fique solto. É importante que você consiga fazer isso. O que você não pode fazer? Primeiro, não seja falso ou uma cópia do comportamento dos adolescentes. Poucas coisas são tão ridículas para um adolescente do que ver um adulto imitando o comportamento de um adolescente. Se você for utilizar alguma gíria, saiba o seguinte, você tem que saber utilizar ela e entender. Senão é melhor que você não utilize, mas também não fique muito numa linguagem muito formal, porque senão você vai afastá-los. O que acontece? O humor diminui muitas barreiras. Quando a gente dá risada, fica muito mais fácil da gente ficar mais solto, mais tranquilo. Lembra o seguinte, existem alguns assuntos que você não pode brincar, mas outros você consegue abrir de uma forma mais tranquila, que seja autêntica para você, que você possa trabalhar com eles. Então assim, só que não leve o adolescente a uma situação que o exponha ao ridículo. Muitas vezes alguns adolescentes, por conta das inseguranças, eles querem aparecer. E muitas vezes, exatamente porque eles querem aparecer, a gente às vezes vai querer trazer os problemas para eles de tal forma que fique ruim para que eles entendam isso. E é importante que a gente entenda que a gente tem que proteger isso neles. Para a gente resumir, o que acontece? O seu humor é importante e é parte de você. Não imite eles, seja o seu. Segunda coisa, seja autêntico, não tente imitar. Terceira, utilize o humor para aproximar e não misture assuntos sérios com humor. Confiança e autoridade. Destas partes desse módulo, esse talvez seja uma das mais importantes que a gente vai ter que conversar sobre eles. O que acontece? A autoridade é um valor em extinção hoje em dia, porque eles confundem autoridade com autoritarismo. Autoridade é uma postura que a gente tem que ter. A gente tem que, quem tem autoridade, essa pessoa ela vai cuidar dos demais porque ela tem uma posição de hierarquia acima, entenda. Ter posição de hierarquia em cima não quer dizer que manda. Quer dizer que está responsável por quem está embaixo. E porque muitas vezes vai até mandar. Mas é importante que você entenda. Ela é facilmente confundida com quem manda e o outro deve obedecer. Essa situação, ela faz parte da autoridade, só que ela não é autoridade. Importante que você saiba disso. Como professor, ser uma figura de autoridade auxilia no seu trabalho. É importante que você entenda o seguinte. Como figura de autoridade, você tem que respeitar as demais figuras de autoridade, como pais, professores e de uma série de outras coisas que estão em conjunto. Você tem que entender que essas autoridades, elas são de forma clara no mesmo nível que você. Então, assim, muitas vezes o adolescente vai trazer uma situação complicada com relação aos pais, como principalmente deve acontecer. O que você deve fazer? De forma alguma, você pode desautorizar os pais. Você pode trazer, pois é, eles erraram, mas você não pode perder o respeito com eles. Por quê? Porque se você é uma figura de autoridade e você desautoriza outra, você acabou de desautorizar todas as figuras de autoridade para aquele adolescente. O que acontece é que seja alguém que está para cuidar dele, para protegê-lo e para ensiná-lo, inclusive em conjunto, mas não um chefe para ele. Para que a gente possa entender algumas outras coisas, o seguinte, o adolescente pode ver você como um amigo mais velho, alguém que está preocupado com ele, e muitas vezes é isso. E alguém que cuida dele, mas não como seu pai e sua mãe. Entenda, e a gente tem um termo social aí que chama-se mentores. Muitas vezes o que nós mais
podemos ter de proximidade com o adolescente é a mentoria. E isso é importante que a gente faça, que é isso aí. Você é como se fosse um amigo mais velho, alguém que cuida, alguém que é responsável, alguém que leva ele para algumas outras coisas, mas que você não é nem o pai nem a mãe dele, mesmo que ele assim o veja. É importante que você tenha essa noção. E o adolescente escolhe aquelas pessoas que ele vai seguir. Então, assim, se você tiver sido escolhido, não seja uma pessoa que apenas briga com ele ou reprima. Você pode até reprimir alguns comportamentos, mas tem que também trazer para ele algumas coisas de correto. E entenda, muitas vezes não vai ser você a pessoa e sim uma outra pessoa. Se cada adolescente dentro de um contexto de igreja ou de comunidade religiosa possa ter alguém para confiar, isso seria muito bom. Para a gente resumir, autoridade não é mandar, é influenciar. 2. Escute o adolescente e suas dificuldades e ajude-o a resolver. É importante que você saiba disso. Outra coisa, faça mais perguntas do que resposta para ajudá-los. É importante que você faça isso. A autoridade ela não precisa mandar, mas ela tem que ensinar a pensar. E confiança é uma construção de anos. Para que a gente possa concluir, mas sem que a gente precise terminar do assunto, o que a gente precisa lembrar? Lembra assim, professor. Você precisa ser uma pessoa que primeiro tem que ter confiança em Deus. Para que você possa transmitir essa confiança que você tem em Deus para o seu adolescente. Você muitas vezes vai ser a única pessoa dentro do convívio deles que vai sentar de diversas formas e vai olhar para ele e vai dizer assim, eu estou olhando você de verdade. Porque muitas vezes nessa nossa sociedade corrida de um monte de coisas, os pais muitas vezes não têm essa noção. E muitas vezes não é que não tem só essa noção, porque muitas vezes os pais nem estão dentro das casas junto. Então isso é importante que você saiba, você pode ser uma das únicas pessoas que podem ser de confiança desse adolescente. Lembra o seguinte, você é um meio para levar eles à confiança mais próxima de Deus e mais próxima das outras pessoas que estão em conjunto. Se você não sabe como resolver alguns problemas, não seja arrogante de achar de resolver as coisas sozinho. Muitas vezes vá pedir ajuda, você também precisa confiar em outras pessoas, para que você possa perceber isso. O restante das outras coisas, eu indico que vocês possam continuar buscando, como vocês têm buscado, todos esses materiais que a gente tem produzido. Aproveite, preste atenção e, se precisar, busque ajuda no seu campo para que cada vez mais a gente possa melhorar. Um bom curso para vocês.